Graça e paz a todos, amém? Você tem um chamado. Eu ouvi só aqui, acho que tem uma ou duas pessoas com chamado. Você tem um chamado. Amém. Na verdade, nós recebemos um chamado, mas dentro desse chamado nós recebemos outros e outros chamados. Mas esse primeiro chamado que eu quero falar com vocês hoje, aquele chamado que aqueles que não conheciam a Jesus, aqueles que estavam no mundo, aqueles que certo momento da vida foram para o mundo, acabaram ouvindo de novo um chamado de Deus, ou aqueles que já nasceram na igreja, cresceram na igreja, de repente eles percebem que tem alguma coisa diferente, ouvem Jesus chamando eles, sentem alguma coisa no coração, bem parecido com aquele coração aquecido de Wesley, que já era uma pessoa que nasceu num lar cristão. Muito obrigado, Davi. Nasceu num lar cristão, os pais eram pastores e ele foi crescendo ali, ouviu a mãe ensinando ele sobre a palavra, mas chega um momento que ele sente algo diferente, que ele ouve algo diferente. E é sobre esse chamado que eu quero falar com vocês hoje. E para começar falando sobre esse primeiro chamado, eu convido vocês a abrir a Bíblia em Lucas 5. Lucas 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Lucas 5, 1. Vou dar um tempinho para vocês, para todos encontrarem. Lucas 5, 1. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, lide está a sua palavra, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, e que o Senhor esteja me usando aqui hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Essa passagem é uma passagem muito famosa. Eu acho que vocês já devem ter ouvido milhões e milhões de pregações a respeito dessa passagem. Eu mesmo já ouvi várias vezes. E no título da Bíblia de vocês está escrito ali: a pesca maravilhosa. Realmente foi uma pesca maravilhosa, mas é maravilhosa porque tem um sentido em tudo isso que está acontecendo. Como eu falei, todos nós recebemos um primeiro chamado, e depois nós vamos recebendo outros chamados ao longo da nossa vida. Eu não gosto quando a gente fala assim: eu preciso achar o meu propósito. Eu não acho que cada um de nós tem um propósito apenas. Eu acho que nós vamos tendo propósitos ao longo das nossas vidas. Um propósito apenas parece uma coisa tão simples, né? O meu propósito é ser pastor, então eu chego, viro pastor, pronto, alcancei o meu propósito. Não, Deus não tem isso para nós. Deus, ele coloca um propósito, mas depois ele coloca outro, depois outro, depois outro, e ele está constantemente chamando a gente. Mas independente de qual seja o nosso chamado, independente de qual seja o dom que Deus te deu, independente de qual seja o porquê Deus te chamou, todos nós temos coisas em comuns nos nossos chamados. E a primeira coisa mais importante no nosso chamado
Paulo descobriu. E Paulo descobriu, e ele fala lá em Coríntios, e antes de me atentar a esse chamado que Jesus tem para Pedro, eu quero que a gente possa colocar no nosso coração, igual Paulo disse lá em 1 Coríntios 1 e 2, ele diz, olha, nós somos chamados por Deus, acima de tudo, chamados para sermos santos. Paulo escreve para a igreja de Corinto, nós somos chamados, acima de tudo, para sermos santos. Se a gente for parar para pensar e parar para ver como foi o início do nosso culto, eu não falei para ninguém o que eu ia pregar, eu só falei assim, ó, você tem um chamado, foi o que eu falei e passei o texto. Se a gente for parar para ver o que o Davi falou, o que o Gabriel falou, foi tudo sobre, olha, a gente tem que ser igual a Jesus, a gente tem que buscar Jesus, a gente tem que buscar se santificar, não é isso? Wesley dizia, olha, existe um caminho de santificação, existe um caminho que a gente tem que percorrer para alcançar a santificação. Paulo falou, acima de tudo, acima de qualquer coisa, você foi chamado para ser santo. Nós somos chamados para sermos santos. E Deus nos chama para sermos santos porque a partir dessa santidade, a partir dessa busca por santidade, é que nós vamos levar isso para outras pessoas. Quando nós temos esse convite de Deus, é um convite tão especial, e é um convite que eu gosto muito de estudar sobre isso, de ler sobre isso, de ir na Bíblia, de ir em pessoas que estudam sobre isso, porque esse chamado de Deus, que Deus tem para cada um de nós, é um convite que Deus tem para nós e fala assim, olha, eu estou te convidando a vir participar da missão que eu tenho que fazer. Cada um de nós somos convidados a participar da missão de Deus. E essa missão de Deus, o que é? A missão de Deus é a missão que Ele fez com cada um de nós e que Ele quer fazer com toda a humanidade. A missão de Deus é que o homem e que a mulher, eles possam encontrar redenção. O plano de Deus sempre foi esse. Alguém sabe João 3,16 decor? Alguém sabe? Alguém quer se aventurar a falar? Isso aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o quê? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que o plano de Deus, desde que Adão pecou, sempre foi enviar Jesus. Enviar Jesus para quê? Para mostrar qual era o caminho de santidade, para mostrar qual era o caminho que nós tínhamos que percorrer, para que nós pudéssemos ter redenção, e para que nós pudéssemos levar essa redenção a mais vidas. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus é se reconciliar com o ser humano pecador, com o Adão que tem em cada um de nós. É se reconciliar, se reconectar. E perceba agora, olhando de fato, a história do chamado de Pedro. E não só desse chamado, mas dos chamados de Pedro que nós vamos ver, que é isso que Jesus vai fazendo. E é muito semelhante à sua vida. Então, conforme a gente for analisando como Pedro teve esse chamado de Jesus, que você pare para refletir como foram os chamados de Deus na sua vida. Primeiro de tudo, fala lá que Jesus encontra uns pescadores que estavam lavando suas redes. Ou seja, eles tinham trabalhado, eles já estavam começando o processo para fechar tudo, para ir embora. E aí Jesus encontra eles e usa o barco deles para ensinar a multidão. Depois de ter feito isso, Jesus vira para Simão, que é Pedro, e fala assim: olha, vai até lá e lança a tua rede. Vai até lá e lança a tua rede. E Pedro, ele tem aquele ar de Pedro de ser uma pessoa que não pensa muito antes de falar. Ele era uma pessoa imatura, ele tinha respeito por Jesus, sabia ter respeito, mas ele era impetuoso. Se a gente for ver Pedro, ele vai tendo esse ar de ser alguém impetuoso. Ele vai alcançando amadurecimento conforme ele anda com Jesus, mas
no caminho dele, ele tem esse ar. E a primeira coisa que Pedro fala, olha Jesus, a gente pescou a noite toda e a gente não conseguiu nada. Nós pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Mas aí ele conserta aquilo que ele falou assim, mas na tua palavra eu vou ir lá e vou lançar a rede. Primeiro ele contesta, olha, já trabalhei aqui o tempo todo, mas tudo bem, se você está falando porque o Senhor é mestre, então na tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro sabe ter respeito. Pedro sabe reconhecer quem é Jesus. Pedro, apesar de não saber exatamente quem era Jesus, ele sabe que Jesus era mestre, que Jesus estava fazendo milagres, ele sabia um pouquinho do que era Jesus. Quando nós precisamos alcançar a nossa redenção, primeiro de tudo, a gente tem que saber quem é Jesus. Nem que seja só um pouquinho. Pensa no seu primeiro chamado, quando você entendeu que Jesus Cristo era o único Senhor e Salvador da sua vida. Você precisou saber um pouquinho o que era Jesus. Mesmo para aqueles que já tinham uma caminhada de igreja, chega uma hora da nossa vida em que a gente precisa realmente falar, não, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu tenho que saber quem é Jesus. Pedro, ele consegue reconhecer Jesus, e em reconhecer Jesus, ele faz aquilo que Jesus estava mandando. E aí também é outro passo importante para que nós tenhamos a nossa redenção, é fazer o que Jesus ensina, fazer o que Jesus manda. Como eu disse, Deus enviou Jesus, para que Jesus, ele fosse o nosso alvo, ele fosse a nossa esperança, ele fosse aquele onde nós pudéssemos olhar e falar, é nele que eu tenho que me espelhar, que fazer aquilo que ele está fazendo, fazer aquilo que ele fez, que fazer aquilo que ele ensinou. Jesus Cristo ensina qual é o caminho onde nós devemos andar. Ele fala, eu sou o caminho. Jesus Cristo ensina a cada um de nós o que nós temos que fazer, como nós temos que fazer, e é isso que ele fez com Pedro. Olha, vai até lá e lança a tua rede. Jesus ensina, olha, vai até lá e lança a tua rede. E aí a Bíblia diz que ele foi, jogou a rede e aí ele não pescou nada, foi isso? Não, ele foi, jogou a rede e veio tanto peixe que ele teve que chamar outro barco. Você tem noção do que eram pescadores que pescavam todo o tempo, todo dia, só não pescava no Shabat, né? Aí todo dia eles estavam lá, e eles não conseguem puxar a rede, eles não conseguem encontrar nenhum meio de puxar a rede, era tanto peixe. A pesca maravilhosa é o símbolo da redenção de Pedro. Eu vou repetir. A pesca maravilhosa é o símbolo da redenção de Pedro. Aquele trabalhador que acordou, que preparou o seu barco, que preparou as suas redes, que preparou o plano para ir trabalhar, que foi, trabalhou e não conseguiu pegar nada. Imagina a frustração que Pedro tinha no coração quando ele encontra com Jesus. Imagina a tristeza que Pedro tinha no coração, porque ele precisava daquilo, ele precisava pescar, era o ganha-pão dele, era a profissão dele. Imagine a dor que Pedro sentia no coração naquele momento, depois de um árduo dia de trabalho, onde ele não conseguiu nada. Agora pensa na sua vida. Pensa quando você teve aquele encontro com Jesus, onde você falou, Jesus é meu Salvador. Muito provavelmente, você se lembrou de dores que você tinha, de tristeza que você tinha no coração. Muito provavelmente você se lembrou de algo que você carregava que estava pesando. E aí Jesus vem e traz redenção. Jesus vem e fala, olha, eu vim por você.
Tamo junto, como se diz hoje em dia. Você não está sozinho. A pesca maravilhosa é símbolo de redenção de Pedro. Pedro, depois de ter um dia difícil, pesca tanto peixe, mas tanto peixe, que ele não consegue carregar sozinho. Ele não consegue carregar sozinho. E as bênçãos de Jesus para a nossa vida é igual a pesca maravilhosa. É tanta bênção, é tanta bênção, é tanta bênção, que a gente não consegue carregar sozinho. É por isso que nós somos chamados para termos a redenção, mas depois para levar a redenção para outras vidas. E a gente vai perceber, ainda na história de Pedro, que é isso que Jesus está fazendo com ele. Só para recapitular: Pedro acorda, vai trabalhar, não pesca nada, vem Jesus, fala para ele: olha, vai lá e faz o que eu estou te falando. Ele vai, obedece, faz, tem a redenção, alcança a redenção. E aí, lembra que eu falei que a gente tem que ter um pouquinho de noção de quem é Jesus para ter a nossa redenção? Se Pedro não olhasse para Jesus e visse que Jesus era mestre, não reconhecesse que Jesus era mestre, ele não teria feito a pesca maravilhosa. Mas ele tinha só uma noçãozinha do que era Jesus. Quando ele pesca aquelas bênçãos todas, quando ele leva alimento para a família, quando ele leva o mantimento para ele poder se sustentar, quando ele percebe que ele, que era um pescador, que sabia muito bem o que estava fazendo, que pescava todo dia, que tinha treinamento para aquilo, não conseguiu fazer o que um homem em 1 segundo falou para ele: vai lá. Quando ele faz tudo isso, a Bíblia diz que Pedro se colocou e se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Para ter a redenção, a gente tem que reconhecer quem a gente é. A gente tem que reconhecer que tem o pecado. A gente tem que reconhecer que tem a carne. É isso que Paulo fala. O que existe em nós? Existe constantemente uma guerra entre a carne e o espírito. Existe constantemente a nossa carne brigando contra o nosso espírito. Pedro reconhece quem ele é diante de Jesus. E reconhece quem é Jesus. Ele reconhece a santidade de Jesus. E ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu sou pecador. Afasta-se de mim. Eu sou pecador. Mas sabe o que é mais maravilhoso de Jesus? É que Jesus não se afasta, mesmo a gente sendo pecador. Não é maravilhoso isso? O amor que Jesus tem por nós é tão grande, que mesmo a gente sem merecer, Jesus não se afasta de nós. Ele fica lá. Pedro reconhece que ele é pecador, mas não tem problema. Sabe por que não tem problema? Porque a gente é pecador mesmo. E quem falar que não é pecador, está mentindo. E aí é pecador. Nós somos pecadores. Mas Jesus veio por nós, para nossa redenção. Deus enviou Jesus para que esse nosso pecado fosse, com Jesus na cruz, tirado de nós. Nós somos perdoados, nós somos lavados graças ao sacrifício de Jesus. E aí Jesus não se afasta de nós, não se afasta de Pedro. Ele permanece ali. E ele ainda diz, olha lá. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo. Não tenha medo. Eu acho que esse eu vou falar o versículo que eu mais uso em todas nas minhas pregações. Eu acho que em quase todas as minhas pregações eu uso. Jesus, o que Jesus disse?
no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim, Jesus venceu o mundo por você. Jesus vira para Pedro e fala assim: não tenha medo, você é pecador, mas não tenha medo, porque eu vim para vencer o mundo, por você, Pedro, por você. Não tenha medo. E aí vem a parte que eu mais gosto. Se está bom até aqui, imagine como vai ficar bom, como vai ficar melhor. Porque Jesus fala para ele: Pedro, você será pescador de gente. Sabe por que isso é maravilhoso? Não é porque é o convite, não é só porque é o convite para nós sermos participantes da missão de Deus. Não é só por isso. Perceba que Pedro tinha um dom. Ele tinha um exercício, ele tinha uma essência. O que Pedro era? Pedro era pescador. Pedro era pescador. E ele era bom naquilo. Ele era um bom pescador. Ele tinha um dom que foi dado por Deus. Igreja, quando a gente fala de se reconciliar com Deus, às vezes a gente pensa que a gente tem que mudar por completo. E aí eu vou dar uma parada aqui e contar um testemunho pessoal. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz jornalismo. 4 anos me formei. Depois fiz fotografia. 2 anos. Era um curso mais curto. Me formei. Vim para São Paulo. Eu já estava na igreja. Mas quando eu vim para São Paulo aí, Deus falou de uma forma especial comigo. E aí eu entendi que eu tinha um chamado. Eu já tinha sido chamado lá atrás, mas ali foi um chamado específico para me preparar para ser pastor. A minha esposa sabe a crise que eu tive de identidade e que às vezes eu tenho até hoje nesse chamado. Porque eu olhava e falava assim: caramba, eu fiz 4 anos de jornalismo, eu fiz fotografia, sou um comunicador, eu trabalho com isso desde os 18 anos e agora eu tenho que mudar? Agora eu tenho que fazer outra coisa. E era isso que eu pensava. E aí eu comecei a querer mudar quem eu era. Eu comecei a querer ser uma coisa que eu não era. Eu comecei a querer olhar para pastores e para pastoras que existiam e fazer o que eles faziam. E pregar do jeito que eles pregavam. E fazer conforme eles faziam. E aí eu comecei a ter crise porque eu não conseguia. Eu não conseguia fazer como eles faziam. Pode perceber que eu estou aqui pregando, a luz está acesa, o Cadu deu um ganho no meu microfone, porque se não for assim a minha voz fica serena, fica suave. Eu tinha essa preocupação de querer fazer como os outros faziam, e eu não conseguia. Aí eu comecei a prestar serviço para um reverendo, que era aqui do Brasil, foi para os Estados Unidos. E ele fala muito sobre missão, ele estuda missão. E eu comecei a ver que ele mesmo falava: olha, eu sou pastor. Então ele tinha essa coisa. Mas ele era completamente diferente. E aí Deus foi trabalhando. Eu não quero que você mude. Deus falava para mim. Eu não quero que você mude. Eu quero que você se aperfeiçoe. Eu quero que você alcance a melhor versão de si mesmo. Essa expressão é muito bonita, né? Muito usada hoje em dia, mas usada do jeito errado. Às vezes é uma cobrança para a gente ser. Não, Deus não tem isso. Deus quer que você no seu tempo vá e seja transformado na melhor versão de si mesmo. Jesus chega para Pedro, um pescador. Jesus fala para Pedro: você será pescador de gente. Percebe que tem um aperfeiçoamento de quem era Pedro? Ele era só um pescador. Agora você não vai ser só um pescador, você será pescador de gente. Muito mais bonito, não é? E perceba que Pedro, ele vai tendo uma caminhada com Jesus, e vai aprendendo de Jesus, e vai aprendendo qual é o caminho, até que Pedro alcança maturidade para ser
o pescador de gente. A gente vê em Atos, a gente vê nas cartas de Pedro, a gente vê nas cartas de Paulo, como Pedro virou alguém fundamental para o ministério de Jesus Cristo. Porque ele vira pescador de gente. Porque ele consegue, seguindo Jesus, alcançar a melhor versão dele mesmo. É isso que Deus tem para cada um de nós quando Deus nos chama. Quando Deus nos chama para que a gente possa ser aperfeiçoado, para que a gente possa melhorar aquilo que a gente já é. Se você tem um dom e você acha que quando Deus te chamou você tem que deixar de lado, volte para casa hoje pensando que é esse dom, é por esse dom que Deus te chamou. É por isso que Deus te chamou. Deus te olhou lá no ventre da sua mãe e sabia que você ia gostar de criança. E sabia que o seu ministério ia ser cuidar de criança. Deus te olhou no ventre da sua mãe e sabia que você ia ser bom com a palavra, ia ser bom com o estudo, ia ser bom e te chamou. Deus te olhou no ventre da sua mãe e sabia exatamente o que seria melhor em você. E é isso que Jesus quer usar. Se tem algo que você faz que você gosta e que não é ruim aos olhos do Pai, então saiba que é isso que Deus quer usar na igreja. É isso que Deus quer usar para usar você que se reconciliou com Ele, para poder se reconciliar com outras pessoas e fazer com que outras pessoas se reconciliem com Deus. Quando a gente vai lá em Lucas 6, um pouquinho mais adiante, no verso 12, a gente vê a escolha dos apóstolos. Pedro, ele foi chamado. Ele teve o primeiro chamado. Depois ele tem outro chamado. Naquele dia, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus 12 discípulos e escolheu 12 dentre eles, nos quais deu também o nome de apóstolos. Simão. Ele foi chamado, ele entendeu o que era esse chamado, aí ele é chamado para outra coisa. E assim a gente vê na Bíblia. Depois Jesus fala com ele: olha, apacenta as minhas ovelhas. Tem um chamado ali. Você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Tem um chamado ali. Pedro sonha, tem visões, tem um chamado ali. Tem um chamado. Pedro, aquele que era impetuoso, que Jesus fala para ele: deixa eu lavar seus pés. Não, Jesus, você não vai lavar meus pés, não. Se não lavar, então você não tem parte comigo. Então me lava inteiro. Percebe como Pedro era? Não é? Não tinha maturidade. Ele não tinha maturidade. E aí chega Atos 2. Desce o Espírito Santo. Desce o Espírito Santo. Aí falam assim: que é isso? Está todo mundo louco? Deve estar todo mundo bêbado. O que Pedro fala? Não, é o Espírito Santo. Pedro amadureceu. Pedro amadureceu porque ele entende o que é Jesus Cristo. Ele segue Jesus Cristo. Ele tinha negado Jesus Cristo, se arrependido, se fortalecido e amadurecido. Ele é o primeiro a falar: não está todo mundo bêbado. Vocês não estão entendendo que é o Espírito Santo? Aquele que era impetuoso, aquele que falava sem pensar, foi chamado e exerceu o chamado dele. E aí eu vou entrando na conclusão. Hoje eu não deixei o Ministério do Louvor na mão, não. Eu já falei a música antes, que precisava no final. Eu entro na conclusão falando de novo: Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem propósitos para você. Seja santo, acima de tudo. Busque ser santo. Olhe para Jesus. É Jesus que era santo. A gente tem que se espelhar em Jesus.
Conforme a gente caminhar com Jesus nesse processo de santificação, Deus vai usar a sua vida, os seus dons, aquilo que você tem de melhor, para que outras pessoas sejam salvas, assim como você foi salvo. Você não está aqui só para receber um monte de peixe. Eu vou falar de novo. Você não está aqui só para receber um monte de peixe. Você está aqui para levar peixes para o mundo. Você está aqui porque Deus te chamou para se reconciliar com Deus e para ajudar Deus na missão de se reconciliar com o ser humano. Vou chamar o ministério do louvor. Enquanto eu faço uma oração, pedir para você fechar seus olhos, continuar refletindo nos chamados de Deus para a sua vida, continuar refletindo naquilo que Deus te chamou, nos seus dons, e para que você ore comigo nesse momento. Senhor nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, de joelhos perante a Ti, reconhecendo que somos pecadores, Pai. Reconhecendo que somos pecadores, mas pedindo que o Senhor não se afaste de nós. Abençoa cada um de nós, Pai. Abençoa-nos com os chamados que o Senhor tem para cada um de nós. Nos aperfeiçoa, nos transforma na nossa melhor versão de nós. E que o Seu Santo Espírito tenha liberdade de nos usar para alcançar outras vidas. É assim que eu oro, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Quando o vento, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu
sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo para olhar pra trás. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja.